Bom dia. Vamos nos organizando, a gente já vai começar. Tô fazendo as últimas organizações aqui do espaço e do vídeo ao vivo. Vamos chegando. Ok, vamos lá. Essa aula também vai ficar gravada. Fica como uma terceira prática. Depois eu quero que vocês vão me contando o que anda acontecendo na prática de vocês. Que eu sei que tem pessoal que está assistindo depois das aulas ficarem gravadas, né? Então a gente vai revisando algumas informações. Primeiro, se você deve estar fazendo a sequência de práticas, você já deve ter feito a aula 1 e feito a aula 2. Essa é a terceira aulinha que a gente faz, terceira prática curta que você acompanha junto comigo. E nesse movimento da aula 1 e da aula 2, a gente falou um pouco sobre respiração e sobre um processo, né, que eu chamo de pulsação, que é o que a gente precisa organizar ou permitir que o corpo consiga reorganizar. Então hoje a gente vai relembrar um pouco essas informações e já vai colocando o organismo nesse cenário, né, trazendo ele para esse enfoque, digamos assim, e depois vamos começar a colocar algumas coisas a mais. Lembra que é sempre uma prática curta. Depois você pode fazer essas práticas que ficam ali no IGTV e você pode ir me dando feedback, me contando o que vai acontecendo. Lá no início, lembra que eu falei sobre diário de bordo? Hoje é a mesma coisa. Vai anotando no teu diário de bordo as informações que possam estar surgindo, porque elas vão ser norteadores no teu caminho. E isso é bem importante, né? Esse norteador é bem importante. Depois você vai ver que ao longo das sessões a gente vai ter um movimento, uma certa evolução, uma certa condução para algumas informações. Então, para quem está chegando agora, sempre procura assistir as primeiras aulas e ir fazendo a partir das primeiras. De novo, você faz hoje comigo, tenta pegar alguns movimentos, algumas informações e repete amanhã. Tá? Essa vai ser a dinâmica para a gente conseguir completar 30 dias. Você precisa ter um primeiro contato e depois repetir. Outro detalhe importante é compartilha, chama as pessoas que você quiser, porque depois eu vou deixar aqui no Instagram essas aulas abertas e elas vão ficar com uma sequência. Então é bacana para quem quer conhecer esse tipo de processo, esse tipo de procedimento. E se precisar, lembra que ali no link da minha bio você manda um formulário direto para falar comigo, para fazer alguma pergunta, para dar algum feedback, que aí eu vou direcionando conforme você vai precisando. Então a gente começa nesse momento fazendo movimentos de respiração. Lembra da respiração que a gente viu na primeira vez? Como se a gente quisesse chegar nesse corpo. Você fecha os olhos e você toma alguns minutos para fazer esse movimento de chegada. Na nossa respiração a gente tem 4 momentos. Tem um momento que é a inspiração, tem uma pausa, tem um momento de exalação e tem também uma pequena pausa.
Aos poucos a exalação vai ficando muito maior do que a inspiração. Isso, e você vai dando espaço para a respiração. E agora você vai observar a respiração como se ela estivesse passando para o teu corpo, diretamente para todas as partes do corpo. Muito mais ampla do que uma respiração só nos pulmões. Agora eu começo a acordar um pouco mais o centro de força aqui do corpo, lembra? Na última prática a gente falou sobre isso. Essa parte da frente do corpo um pouco mais firme, a parte das costas alinhada, estruturada, mas sem contrair em excesso. Os ombros também, equilibrados, organizados, sem contrair em excesso, tá? Você vai inspirando, vai exalando, sempre lembrando daquele Ujjayi Pranayama da aula 1. Então o centro de força fica um pouco mais firme, as costas estão alinhadas, eretas, alongadas. E se você precisar colocar um pouco mais de esforço, você traz esse esforço conscientemente aqui pra frente, tá? Essa é a negociação que a gente vai fazer com o corpo, lembra? Som de respiração. O que é importante agora? Um detalhe. Lembra que a cada sessão, você pode olhar de novo lá no IGTV que elas estão lá, mas a cada sessão eu vou te dando um pouco mais de informação para a gente poder ter um pouco mais de autonomia. Detalhe para agora é assim, região cervical. Muitas vezes a gente tem tendência que o meu queixo está alinhado, tá? E eventualmente eu deixo ele mais baixo em direção ao peito, exatamente para liberar a cervical. Muitas vezes a gente tem tendência de fazer esse movimento, ó, de forçar esse queixo um pouco para cima. Então você já vai tomando consciência, vai percebendo essa dinâmica no teu organismo e vai deixando esse queixo acomodar como se ele quisesse vir um pouco para o peito. E a gente sempre vai liberando aqui cervical. Então é como se a gente estivesse dando um bom dia, assim, acorda o organismo, ajuda ele a se organizar e ajuda ele a encontrar espaços internos, porque a nossa tendência é travar musculaturas, criar tensões. Então, hoje a gente vai prestar muita atenção na cervical, em todos os movimentos que a gente for fazer, tá? Mantenha a respiração sussurrada, mantenha o Ujjayi Pranayama, mantenha o centro de força, mantenha a atenção no queixo em direção ao peito. Aí eu vou trazer alguma sequência de movimentos, que é uma sequência muito coringa, tá? Hoje a gente vai começar a aprender um pouco essa sequência, porque depois a gente vai usar ela em outros movimentos, até a gente completar esses 30 dias. A gente vai, na sexta-feira vai estar completando uma semana, né?
Lembra sempre, você vai repetir no dia seguinte a sequência. Então, nós vamos fazer o seguinte. Sequência coringa pra gente é o que a gente chama de saudação ao sol. A saudação ao sol A, que é uma saudação mais básica. Eu vou ensinar os movimentos. Se ficar com dúvidas, depois você me manda lá as perguntas. Não precisa fazer perfeito. Quando a gente faz a sequência, por exemplo, amanhã, você vai tentar fazer de 3 a 5 sequências. Se você perceber que o corpo está ok, respiração está fluindo bem, está tudo fluindo bem, você vai trazer umas 10 sequências. Mas isso é de acordo com o feedback que o teu corpo vai dando para ti. Tá? Você vai ver que vai ter dias que vai conseguir só fazer 3, vai ter dias que vai poder fazer um pouco mais. Hoje a gente começa devagar para começar a aprender a sequência. Alguns detalhes importantes na nossa mão. A gente tem uma região, essa faixa aqui um pouco mais da frente da mão é a região onde a gente vai colocar o peso do corpo sempre que a mão estiver no chão. Então isso é bem importante lembrar. Essa região aqui é a região que a gente chama bola da mão. E a força a gente empurra para os dedos da mão. Então sempre que a mão estiver no chão, a gente coloca a pressão do corpo aqui e para frente. Nunca na região do punho, porque o punho vai doer se você deixar o peso aqui. E sempre que você sentiu que deixou um pouco e não conseguiu ajustar o peso, volta para trás, deixa o teu punho se reorganizar. Lembra que todo esse processo, a gente tem aí pelo menos 40 minutos que você reservou. Então não importa o que você está fazendo ou quanto tempo você precisa para achar essa comunicação com o corpo. É isso que a gente quer. A gente não quer pular etapas, a gente não quer sair correndo, porque a gente vai ficar aqui mesmo esses 35, 40 minutos e a gente quer ir aprimorando, né? Deixando essa relação mais profunda, mais precisa, a gente quer aparando essas arestas. Então, o tempo que você precisar para fazer essas organizações já é o teu processo, tá? Lembra que a mente vai escapar às vezes para outras coisas, tudo bem, às vezes vão ser coisas que não vão ser boas, a tua mente vai ficar pensando nelas, às vezes vão ser coisas ótimas, mas que também não estão aqui. Traz de volta para a sensação do corpo, tá bem? Vou só tirar aqui. Vamos tirar esse telefone aqui. Então vamos lá. Acho que o som tá funcionando, né? Se não tiver, vocês me avisam. Olha só, eu agachei um pouco e a sequência de saudação ao sol, ela vai começar lá na posição de pé. Mas eu quero te mostrar mais um detalhe antes da gente seguir na sequência. Eu tô bem de frente pro meu tapete, ele tá um pouco de lado, né, pra você enxergar, mas eu vou colocar esses dedos da mão bem paralelos um ao outro, eles estão bem paralelos, e nessa posição eu coloco bem reto no chão ou no meu tapete, tá? Esse vai ser o ajuste da mão. Lá nos pés você vai fazer a mesma coisa, o mesmo ajuste, vai deixar os pés bem paralelos um ao outro, tá? Bem direitinho, eles ficam bem paralelos. Então, eu sempre gosto de agachar primeiro para depois passar para a posição de pé. E a gente já vai fazer um movimento desenrolando a coluna. Eu estou agachada. Eu vou subir primeiro a bacia, ó. Primeiro a bacia. Alinhei bem os pés. E depois eu desenrolo como se eu estivesse desenrolando a coluna e encaixando um pedacinho da coluna em cima do outro, ó. Encaixa, 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 encaixa. Chegou em cima, a última coisa que vai encaixar vai ser a tua cabeça, né? A última parte que encaixa. A gente vai trabalhar sempre mais na frente no tapete. Eu não vou ficar muito na frente aqui no meu, por causa da minha organização. Deixa eu subir um pouquinho. Aqui. Aqui, melhor.
eu tô bem reta de frente pro meu tapete. Os meus pés estão bem alinhados, paralelos um ao outro. Eu vou te mostrar primeiro uma sequência inteira. Você olha. O grande desafio é, você pode repetir ela um pouco depois, ou amanhã vai ser o momento que você vai trazer mesmo a sequência. Então, sequência A, de saudação ao sol. Ela começa inspirando. Exalando. Inspirando. Exalando. Inspirando. Exalando. Cinco respirações aqui. Quando eu completo 5, eu caminho um pouco lá atrás e venho caminhando para frente. Volto os pés bem paralelos. Inspiro, abro. Exalo, solto. Inspiro e subo. Aqui em cima as mãos só tocam, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou te dar detalhes, que são detalhes que a gente precisa saber para não se machucar. Depois a gente vai tentar fazer umas 2 ou 3 sequências ainda hoje. Você repete amanhã e na sexta-feira a gente retoma a sequência, tá? Pés bem paralelos. Eu tenho um movimento de inspiração, lá em cima as mãos só vão tocar. Eu faço todo o movimento inspirando. Agora, quando eu descer, eu preciso fazer todo o movimento exalando, tá? Até aqui embaixo. Solta bem o teu pescoço. Lembra que se precisar, o joelho fica um pouco solto, flexionado. Agora, o próximo é inspirando, eu abro o peito. E quando eu abrir o peito, meu tronco sobe um pouco. Agora, exalando, eu vou precisar ir até lá atrás e é como se o corpo ficasse uma prancha, tá? Ele vai ficar tentando ficar paralelo ao chão. Eu já apoio as mãos no chão, uma abertura um pouco maior que os meus ombros. Aqui. E eu vou até lá atrás, ó, e segurei essa prancha. Depois da prancha, você olha para o chão, não força pescoço. Você pode colocar o joelho no chão. E aqui é importante que o centro de força fique bem firme. Então, a gente vai fazer o seguinte. Se o joelho está no chão, as mãos estão um pouco mais abertas que os ombros, dedos bem alinhados para frente, força na frente, né? Desloca a bacia. E só direciona a tua cabeça sem forçar o pescoço para trás. Vai lá para trás. Coloca os pés no chão. Ajeita bem as mãos. Pontinha do pé tá no chão. Você vai subir a bacia e vai fazer um triângulo com o seu tronco. E as pernas. Aqui. Essa postura chama Adho Mukha Svanasana. E ela precisa, se você puder, ficar com o joelho um pouco flexionado para poder empurrar a bacia bem pro teto.
Aqui você fica 5 respirações e é importante que você distribua o peso entre os braços e os pés. O calcanhar tá fora do chão, gente. O calcanhar tá aqui em cima, ó. E o joelho um pouco flexionado. E o pescoço eu afrouxo e solto. Agora, quando eu for vir pra frente, eu dou um passinho pequeno com o pé esquerdo, apoio bem esse pé, organizo aqui as minhas mãos e tento dar um passo maior com o meu direito. Ó, isso. Então, eu dei um passo maior com o direito, trouxe ele bem perto das minhas mãos. Trago o outro pé, bem paralelo, e vou fazendo o movimento contrário. Cheguei aqui, abri o peito primeiro. Aí eu solto a cabeça, soltando o ar. E aí eu inspiro. Subo até lá em cima, inspirando. E desço os braços. E essa postura tem algumas informações bem importantes. Então, a gente fica um pouco com os olhos fechados. Só deixando a respiração se organizar, tá? Fecha os teus olhos e deixa a respiração organizar. Vamos lá. O que a gente tem agora? Vou deixar minha respiração organizar um pouco, porque fazer o movimento ficar te explicando é mais difícil. Mas agora você já tem mais informações para poder fazer com segurança. Eu vou fazer 2 vezes sem dar todas essas explicações, tá? Deixa eu ver aqui. Sem problema, tem as aulas ali, Daniel, no IGTV, todas as aulas, aula 1, aula 2, aula 3, tá? Então, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer 2 sequências sem eu te dar todas essas informações, e as primeiras vezes não te preocupem que saiam perfeitamente corretas as sequências, tá? Você vai perceber que aos poucos você vai construindo essa informação, depois que o teu corpo entender, ele vai transferir para todas as posturas e todas as ações. Então, agora eu vou baixar a respiração que eu vou usar é o Ujjayi Pranayama. Cada movimento tem um movimento de respiração, tá? Que é o que a gente chama de Vinyasa no yoga. Depois, outro momento, eu explico melhor para ti. Vamos tentar fazer junto pra gente entender esse processo e depois você fica com essa mini prática para repetir amanhã. Na sexta-feira, a gente vai retomar a sequência de saudação ao sol e assim a gente vai construindo as nossas sessões. Então, quero te dar mais uma explicação aqui que é importante, essa postura onde você fica alinhado com os pés paralelos, com o corpo e a coluna ereta, com os braços ao longo do corpo. Respirando, sentindo o centro de força, sentindo essa organização, ela se chama Samastiti. É como quando você zera a balança do organismo, ou sabe quando você está pesando algo, você precisa tarar a balança, que você vai lá e zera ela para pesar outra coisa? Samastiti tem esse papel, ele zera as informações. E lembra que o que mais importa pra gente é como a gente percebe que o nosso corpo está se organizando, se relacionando internamente. Isso é comunicação intrapessoal, tá, gente? É como as coisas estão passando do lado de dentro. Então, quando eu fizer agora Samastiti, é um momento que eu dou pra zerar as informações, como zerar e neutralizar minha balança, e depois eu trago sequência, as 2 sequências. Vamos lá, pra quem tá fazendo junto?
corpo está soltando ar pela boca, ele está precisando sentir um pouco os lábios, o gosto na boca. Ativando o centro de força. E aqui ele está pronto para a sequência. Começa inspirando. Eu cheguei de novo em Samasthiti. Feche os olhos. Escaneie as pequenas sensações corporais. Escaneie o movimento da respiração. Talvez agora, quando você fique em Samasthiti, você começa a perceber algumas pulsações internas, e são essas que a gente quer, tá? Se você perceber, não tenta travar as musculaturas para evitar essa sensação de pulsação. Tenta manter a estrutura e relaxar para essa sensação de pulsação aumentar. Hoje o meu corpo está precisando soltar muito pela boca, como se ele quisesse esvaziar.
musculaturas da parte da frente, centro de força mais ativas do que o resto do corpo. Sensação das plantas dos pés, as minhas estão bem coladas no chão, como se eu tivesse dedos de polvo, assim. Eles espalham, estão bem agarrados. Como se o chão estivesse bem largo. E o resto do corpo está mais estruturado do que com tensão. Aí eu vou abrindo os olhos. Bem, para quem está conseguindo acompanhar aqui, excelente. Quem está fazendo depois do horário, excelente também. Me deem os feedbacks de vocês, tá? Para eu saber o que está acontecendo. Pode ser aqui na mensagem, pode ser lá depois no formulário que eu deixo ali no meu link da bio. Ó, eu agachei de novo. E eu vou dar para o meu corpo alguns instantes na posição sentada, que sempre vai ser a nossa posição. Assim como o Samastiti é lá de pé, é uma posição para zerar e neutralizar as informações, a nossa posição sentada, né, que seria a posição de meditação, também vai ser uma posição para zerar a informação. Então eu agacho, fico um pouco aqui e volto lá para a posição sentada. Cruzo as minhas pernas. Vai sentindo o que o teu corpo está buscando quando ele vai chegando na posição. De novo o encaixe do queixo, lembra? Que a gente falou que ia ficar bem alerta por causa da cervical. Fecho os olhos alguns instantes. Observa como a qualidade da minha voz deu uma mexida, porque estou com um pouquinho de rouquidão. E aí eu mobilizei aqui ar, mobilizei esforço. Tudo isso é musculatura, tá? A voz não é separada de corpo. Então as minhas musculaturas aqui, elas estão tentando se reorganizar. Quando a gente vai sensibilizando mais o corpo, a gente vai percebendo esses detalhes profundamente. Aí eu vou deixar ele organizar, ele está precisando sentir a respiração, fechar os olhos, acalmar os braços, baixar o queixo. E ficar um pouco só acompanhando o movimento da respiração, sem precisar fazer nada mais, nada mais. Eu ainda estou com o som do Jai Pranayama nas minhas orelhas, é o som da minha respiração, e esse som é muito importante. Por isso que às vezes eu não coloco música, tá? Para você ouvir de fato, trazer a sua escuta alerta para o seu som. Aqui um pouco a mente vai para outros pensamentos, um pouco ela volta para o som da respiração.
e eu deixo ela fazer esse movimento suavemente, só que eu sempre vou trazer ela de volta para o som da respiração. Eu não vou deixar ela seguir uma cadeia de pensamentos fora daqui, tá? E aqui a gente completa a prática de hoje. Já tá de bom tamanho para quem tá começando. Muito bom quem tá conseguindo acompanhar. Se perder alguma prática, vai ali no IGTV. Fica um pouco ainda nesse estado, tá? Só vou te lembrar algumas coisas até a gente entender a dinâmica. Tentar repetir amanhã, sexta-feira a gente retoma a saudação ao sol. Não sai correndo agora, tenta fazer essa transição para seguir para a tua rotina diária. Segue um pouco mais com o movimento de Ujjayi Pranayama, segue com esses movimentos um pouco mais tranquilos no corpo, no gesto. Segue com essa sensibilidade mais aguçada para detalhes mais profundos do teu corpo. Principalmente para dar o tempo para ele conseguir se reorganizar, tá? Por exemplo, agora você viu que minha respiração organizou, minha voz começa a organizar de novo, as musculaturas se integraram. Eu precisei do glúteo mais forte várias vezes, porque eu estava com um processo um pouco de secreção, de alergia bem suave, isso é muito interno, mas é o que o corpo precisa. Lembra que eu falei da pulsação? Ele precisa pulsar. Quando a gente engole, a gente também está fazendo esse movimento de pulsação. Então, assim a gente garante que os sistemas estejam mais integrados e pulsantes, que eles não ficam tensos e rígidos e com os movimentos atravessados. Vamos seguir. Se precisar, você se comunica comigo, se não, na sexta-feira de novo, para seguir com saudação ao sol e cada vez um pouquinho mais, certo? Quem perdeu, corre lá no IGTV, que as aulas vão ficar gravadas. Muito bom dia.